Bom, gente, hoje nós vamos conversar um pouquinho com vocês sobre a história da álgebra. É um assunto interessante, eu acho que é um bate-papo interessante, onde nós estaremos mostrando, né, todo esse desenvolvimento, né, da história algébrica, para que a gente possa entender que hoje nós temos a nossa linguagem simbólica, onde você usa para escrever a álgebra, né, símbolos, né, toda a nossa matemática algébrica ela é representada, a gente entende por uma linguagem, né, simbólica. Quando você lê, né, os símbolos têm um significado para a gente nessa álgebra matemática, né, que a gente chama de simbólica, mas dizendo que isso não surgiu, né, instantaneamente, quer dizer, há todo um desenvolvimento epistemológico, né, passando aí por várias civilizações, para que a gente chegasse, né, a essas representações simbólicas, né, essa linguagem simbólica. Inicialmente, né, na realidade a álgebra ela tem aí o seu embrião no Egito, aí, em torno de 3.000 anos antes de Cristo, e também na Babilônia, na mesma época, tanto no Egito como na Babilônia. E a linguagem algébrica, né, inicial daquela época, né, como embrionária, era uma linguagem chamada retórica. Então, tudo era escrito com palavras, como a gente escreve hoje. Como a gente escreve um texto, a álgebra era textual, era escrita com palavras. Evidente que com o passar, né, do tempo, né, passar dos séculos, essa álgebra chamada retórica, ela passa a ter um envolvimento aí já na Idade Média com símbolos e palavras, né? Então, nos textos já havia a introdução de símbolos. Então isso tem aí origem depois de Fibonacci, mas enfim. Então essa álgebra que a gente coloca, a introdução de símbolos e palavras, era chamada a álgebra sincopada, e a partir aí já 1400, depois de Cristo, 1500, nós temos a álgebra simbólica. Em torno de 1700, por exemplo, da nossa era, a álgebra já era, de certa forma, toda simbólica. Então, eu queria falar um pouquinho, conversar com vocês, da álgebra, né, do Egito, aí que tem o início em 3.000 anos antes de Cristo. Onde a gente tem conhecimento histórico dessa álgebra? No papiro de Hind. O papiro de Hind foi um arqueólogo que comprou esse papiro, né, em 1858, né, depois de Cristo, da nossa era, né, século XIX. Lá no Egito ele compra esse papiro. Depois do falecimento de Hind, esse papiro vai para o Museu Britânico. Então, nesse papiro, esse papiro ele tem 85 problemas matemáticos, envolvendo aritmética, envolvendo geometria, envolvendo álgebra. E os problemas algébricos, né, é o que a gente vai aqui apresentar para vocês, tinham uma maneira de se resolver que era chamada, ou é chamado, de falsa posição. Então já se resolvia, em torno aí de 3.000 anos antes de Cristo, as equações do primeiro grau. Embora o papiro, né, quando a gente fala em 3.000 anos, que a matemática ela já tem aí o seu início construtivo aí no Egito, mas o papiro ele é escrito em torno de 1250,
antes de Cristo. Então, mas ele traz, né, evidente, embora ele tenha sido escrito em 1250, ele traz toda a matemática ali do Egito, que já tinha sendo trabalhada ou produzida há muitos anos antes de 1250. Mas o que a gente quer colocar é que, por exemplo, nesse papiro de Rinde, que é um papiro, como a gente já falou, acho que já fiz essa colocação nesse bate-papo, que tinha 85 problemas. E um dos problemas, é o problema 26. Mas eu queria dizer o seguinte, como, né, esse problema 26 é um problema que era apresentado uma resolução de equação do primeiro grau, feito por um método chamado método da falsa posição, de uma forma retórica, né? Escrito com textos, né, expressivos. Né? E o que aconteceu? Eu vou primeiro colocar um pouquinho do método da falsa posição, um exemplo bem simples. Vamos supor que eu tivesse hoje numa linguagem atual, não a linguagem dele, já que aqui é como se fosse escrito o número 2, né, D, um valor desconhecido é igual a outro valor. Quer dizer, esses termos eram, né, eram feitos com expressão, aquela apresentação era feita com expressões verbais, né, com palavras, com coisas que nós já estamos falando. Já. Então, 2x igual, por exemplo, a 12 é uma linguagem de hoje para que eu possa mostrar a falsa posição. Evidente que a gente tem o conhecimento que 2 vezes 6 dá 12. Né? Mas, vamos supor que eu não conhecesse e colocasse um falso valor. Que esse valor fosse 3. Ao colocar 3, eu tenho aqui um valor falso que é 6. Então veja que esse cara aqui é um valor falso, aí o meu x0. Mas, esse é o meu x0. Mas quando eu multiplico aqui por 2, né, veja que 6 vezes 2 dá 12, e aqui eu multiplico também por 2. Ora, aqui está esse fator. O meu x está aqui. Então, ao multiplicar, né, esse 2, que é o coeficiente numérico, por 2 vezes 3, que dá 6, que seria o meu x, eu encontro exatamente o 12. Então, a minha solução, usando o que nós estamos chamando de falsa posição, seria o x igual a 6, seria o valor real, né, ali a solução verdadeira ali daquela equação. O problema 26 era um problema que envolvia, né, a seguinte equação. Você tem o x adicionado com 1/4 de x igual a 15. Então, o problema é que ele tem um valor desconhecido e acresce. Lá no problema ele coloca quarto de x, quarto do valor desconhecido. Mas esse quarto ele chama de quarto, porque as frações no Egito eram todas unitárias. Então, a única fração cujo o numerador, quando eu falo unitária, é quando o numerador é 1, que o numerador não era unitário, era a fração 2/3. Não se conhecia outras frações. Então, as frações cujo numerador era 1 e a outra de numerador 2 era a fração 2/3. Então, daí ele fala de quarto de um valor desconhecido, era um quarto. E quando você tem exatamente isso, ele está na busca desse x. Veja que aqui é um problema de mais complexidade desse. Né? Naquela época, como eu disse, só havia frações unitárias. Né? Então, somar frações, reduzir ao mesmo denominador, né, eram questões dificílimas para eles. Né? Então, o que acontece? Como ele resolveu essa equação? Então, vamos passar aqui numa linguagem um pouco atual, mas que vocês entendam. Se eu colocar um x aqui em evidência, eu vou ter 1 mais 1/4, não é isso?
igual a 15. Bom, e aí, o que acontece, por exemplo, quando eu coloco assim, vamos supor que o meu x falso, falso seja 4. Eu não sei qual é o valor. Eu não tenho a possibilidade de resolver isso. Então, eu atribuo um valor qualquer. Eu, por exemplo, coloquei o 4. E esse 4 tem uma razão de ser para que essa fração, ela seja uma fração, essa fração, ao ser multiplicada por 4, ela se reduz a um número, vamos dizer, hoje, natural. Né? Então, o que ele bota? Se aqui for 4, você vai ter quanto? Você vai ter 4 vezes 1, 4, né? Se o x for 4, quando você multiplicar esse 4, você vai ter 1, ou melhor, 4 vezes 1 dá exatamente o 4, isso aqui for 4, e aqui 4 vezes 1 quarto dá 1, e você teria 5. Então, quando o seu x for 4, quando o meu x aqui for 4, o meu resultado é 5, não 15. Então, veja só, eu coloquei o 4. Veja que se eu botar 4 vezes 1 dá 4, 4 vezes 1 quarto dá 1, e o meu resultado dá 5. Ao encontrar esse resultado, eu vou buscar um número que dê exatamente aquele valor, e é o 3. E aí, quem é que eu tenho que multiplicar do lado de cá, para que eu encontre o valor 15? 3. Então, aquele cara que era 4, que eu botei aqui, aquele cara que era 4, que vai dar 5, quando eu multiplico por 3, 3 vezes 4, o meu x real é exatamente 12. Então, essa solução, dessa equação, o x é 12. Então, veja como eles resolviam essa questão, resolvendo por um método chamado método da falsa posição, num procedimento onde essa álgebra era toda retórica, não havia esses símbolos. Bom, e aí eu, paralelamente ao Egito, eu falo da civilização da Babilônia, que hoje tem ali, quer dizer, a civilização da Babilônia, ela está numa região chamada região da Mesopotâmia, que fica ali entre os rios Tigre e Eufrates, e está ali no Iraque, hoje, atualmente, onde é a região do Iraque, e os babilônios também tinham uma matemática muito eficiente. Por exemplo, a resolução das equações do segundo grau, que hoje a gente tem aí fórmulas para se resolver a equação do segundo grau, na Babilônia já se resolvia a equação do segundo grau usando produtos notáveis, por exemplo, quadrados perfeitos. Então, veja que isso também tem comprovação em tábuas que foram descobertas, tábuas de argila, onde havia problemas de matemática envolvendo a equação de segundo grau, da Babilônia. E eu posso colocar, por exemplo, uma questão aqui, como os babilônios resolviam, por exemplo, uma equação, vamos pensar numa equação, x ao quadrado menos 5x mais 6 igual a 0. Então, isso tudo feito numa álgebra não simbólica, como está ali, numa álgebra retórica. A álgebra retórica é como se fosse um texto onde ele aplicava ações. Faça isso, faça aquilo, faça dessa forma.
Então havia uma receita onde a leitura daquele texto era determinada, as ações eram determinadas na leitura do texto, né? Se fosse mesmo de uma forma diversa, onde a memorização, né, fosse melhor, né, facilitada ali, quando aqueles textos tinham uma receita. Havia uma receita de bolo, como uma receita de bolo mesmo, onde você tem escritas num texto, né, mas não, sem nenhum símbolo. É exatamente assim que acontecia, tanto no Egito como na Babilônia. E aí é interessante dizer que eles multiplicavam por 4, sempre multiplicavam por 4, e aqui outro detalhe, as primeiras equações de segundo grau tinham o denominador, tinham o termo de coeficiente do x ao quadrado sempre unitário. Certo? Havia dificuldade em resolver equações onde esse termo numérico, coeficiente numérico de x ao quadrado, fosse diferente de 1. E ao ser sempre 1, eles multiplicavam sempre por 4, para que aqui facilitasse, eu vou fazer assim, 4x ao quadrado menos 4 vezes 5, 20x, certo? Mais 24 igual a zero. Por que isso? Porque isso facilita ao escrever isso numa forma de um quadrado, tá? De uma forma de um quadrado. Quadrados algébricos, quadrado, uma potência de expoente 2. Um binômio elevado ao quadrado, como que. Então, veja que aqui aparece o 4x. Então, se eu escrever aqui, ó, presta atenção, 2x elevado ao quadrado, seria como se fosse o quadrado do primeiro. Veja, 2x ao quadrado é 2 vezes 2, 4x ao quadrado. Como esse sinal é menos, eu vou botar menos 2 vezes, tá? O primeiro. Quem é o primeiro? O 2x. Então, esse cara aqui seria o primeiro termo do binômio. Então, menos 2 vezes o primeiro pelo segundo. Para que dê 20, 2 vezes 2, 4, aqui teria que ser 5. Então, esse cara aqui é o segundo termo do binômio, cujo o sinal envolvido esse binômio é menos. Então, veja, 2x ao quadrado, 4x, menos 2 vezes, isso aqui eu estou usando a linguagem nossa, tá? Que linguagem é essa? É essa aqui, ó, a menos b ao quadrado, o quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Nada disso era feito como eu estou fazendo aqui. Era escrito, tá, de uma forma cansativa, desgastante, receita de bolo. Mas eu estou simplesmente num bate-papo colocando para vocês. Então veja, menos 2 vezes 2 daria 2 vezes 2, x vezes 5. Então, mais o quadrado do segundo. O quadrado do segundo é 25, que aqui esse cara é o segundo. Então, daria o quadrado do segundo. Né? Posso botar aqui quadrado do segundo. Veja que esse mais 24, eu já vou passar para o lado de cá. E o que acontece aqui? Quando eu coloco aqui, ó, 2x ao quadrado menos... Não, eu posso botar assim, mais o quadrado do segundo, vou botar mais o quadrado do segundo, né? Igual aqui, veja, eu vou botar do lado de lá, né? Para que eu tenha exatamente acho que valeria só, antes eu disse só, esse cara eu vou passar para cá, tá? Você perceba, menos 24. E aí eu tenho o quadrado do primeiro, menos 2 vezes o dobro pelo segundo, vezes 5, tá? Mais o quadrado do segundo, que é 25,
e eu tenho que aqui acrescentar para não alterar o quadrado do segundo. Tá bom? Então, veja que quando eu passei esse 24 para cá, ficou só aquilo ali, ó, 4x ao quadrado menos 20x, que é isso. Ó. Isso aqui é exatamente isso. Quando eu acrescentei 5 ao quadrado para ter o binômio, tá, eu tenho que acrescentar do outro lado. Não sei se vocês estão percebendo. Então, o que eu fiquei aqui? Acrescentar esse 5 ao quadrado faz com que eu tenha o binômio 2x, tá, menos, veja, o dobro do primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Então, por aqui, eu tenho o quadrado do primeiro, menos o dobro do primeiro pelo segundo, olha, 2 vezes 2x pelo segundo, mais o quadrado do segundo. E isso vai me dar menos 24 com mais 25, dá 1. E aí, eles perceberam, né, que qualquer número, esse número aqui elevado ao quadrado dá isso aqui. Então, a base, né, é interessante colocar para vocês, também outra questão, que lá na Babilônia e no Egito não havia o negativo. Eu vou até colocar aqui o negativo, mas os números negativos surgiram depois de Cristo. Então, eles só admitiam aqui isso. Por quê? Porque eles só conheciam os valores positivos. Os números negativos, né, os números inteiros negativos, só foram acrescentados na matemática depois de Cristo. Então, fica claro isso aqui no nosso bate-papo. Mas eu vou colocar como 2x menos 5 também fosse menos 1, pensando hoje atualmente, já que menos 1 ao quadrado é 1. E aí, você tem o quê? Que 2x, passando para cá, 5 mais 1, e eu tenho que o 2x igual a 6, não é isso? E o nosso x é quanto? O nosso x é 6 dividido por 2, 3. Então, eu tenho x igual a 3. E aqui, eu vou ter 2x menos 1 mais 5, onde eu tenho que o 2x é 5 menos 1, 4, e eu tenho que o x igual a 2. Então, veja que, se você tem o 3 ao quadrado, olha não, 3, olhando aqui, 3 ao quadrado 9, menos 5 vezes 3, 15, mais 6, você dá 0. E se eu tenho 2, vamos lá, 2 ao quadrado dá 4, menos 20, mais 6, 2 ao quadrado 4, menos, melhor, 10, né? Mais 6, você também tem igual a 0. Então, veja como da Babilônia era resolvida uma equação de segundo grau por um método, né, de geração, de formação de quadrados perfeitos. Então, gente, aí, após essa álgebra simbólica, né, ou melhor, essa álgebra que nós estudamos no Egito, que é a chamada álgebra retórica, a gente vem caminhando para a civilização grega, aí iniciando, né, em torno de 500 anos antes de Cristo, né, com o desenvolvimento matemático em grande ascensão, aí iniciando com Tales de Mileto, né, aí próximo de 500 anos antes de Cristo, e a seguir Pitágoras. Quer dizer, na realidade, o Tales de Mileto foi mestre de Pitágoras. Então, esses dois grandes matemáticos, né, iniciam, né, toda essa matemática grega, né, que é considerada para a gente a matemática genial. Na realidade, o que nós estudamos hoje, por exemplo, no ensino básico, né, no ensino principalmente fundamental, tanto de aritmética,
de geometria, né, conceitos, esses dois conceitos, né, que os gregos eles se aperfeiçoaram, desenvolveram, né, muito bem. Todo esse conteúdo do fundamental, né, eles estão aí, têm aí a origem grega, né. E basicamente o livro, né, histórico que traz toda essa matemática é o livro dos elementos. Quer dizer, quando você tem, né, são 13 livros, quando você olha para os elementos, né, de Euclides, que é aí escrito em torno de 300 anos antes de Cristo por Euclides, né, você vê essa matemática, né, grega, né, aí sendo desenvolvida aí, dos anos 500 a.C. até os anos 300 a.C., né, o ano que foi escrito os elementos. E aí, né, voltando a falar da álgebra, e volto a dizer, essa álgebra continua retórica, mas com uma visão geométrica. É interessante que você diz assim, poxa, se é numa visão geométrica, não pode ser retórica, porque a geometria ela tem figuras, né? Ela é formada por figuras, por imagens. Então, como é que entra aí essa questão, né, de ser escrito por textos? Sim. Nos elementos de Euclides, né, com toda a geometria, né, inicial, geometria plana, básica, geometria espacial, né, não existe figura geométrica. Toda essa geometria que a gente estuda hoje, ela é, de certa forma, escrita, ela é retórica, ela é textual. Só depois de Cristo, com ali as traduções já pelos árabes dos elementos, é que são introduzidos, né, nas traduções, nos livros, novas traduções, novas edições dos elementos, as figuras geométricas. Então era uma álgebra, embora o texto era geométrico, mas era uma álgebra escrita com palavras, então era exatamente como a álgebra lá do Egito, né, ou da Babilônia, a álgebra retórica. E aí eu quero falar para vocês, né, a questão, por exemplo, que eles desenvolviam, né. Vamos imaginar que hoje nós sabemos fazer que o a mais b ao quadrado é exatamente o quadrado do primeiro mais 2 vezes o primeiro pelo segundo mais o quadrado do segundo. Isso aqui vem, né, da distributividade desse produto. Então essa álgebra aqui, né, que é a que nós fazemos, essa álgebra, né, que você vai multiplicando, você gera isso aqui, essa álgebra é uma álgebra simbólica. Então, aqui no Egito, em torno de 300 anos de Cristo, não era escrito dessa forma. Volto a dizer, com palavras. Mas essas palavras, né, esses textos, descreviam a resolução de a mais b ao quadrado numa forma geométrica. E como eles faziam isso? Vamos olhar, certo, para um quadrado, né? Vou fazer aqui um quadrado, onde eu tenho a seguinte divisão. Vamos supor que aqui seja A, esse segmento aqui, e aqui seja B. Então eu vou, né, fazer aqui um retângulo, certo? E aqui, o mesmo segmento que eu coloco aqui, ele está aqui também, A. E aqui eu faço exatamente isso aqui. Quer dizer, isso aqui é A, isso aqui é A, isso aqui é A, certo? Vamos colocar assim. E aqui eu tenho B, eu tenho B, eu
tenho B, certo? Aqui é B. Então, nós temos essas representações. Veja que esse quadrado, isso aqui é um quadrado, já dito, é a soma de A mais B, o lado de cada quadrado, o lado elevado ao quadrado e dá a área desse quadrado. E veja que agora, olhando essas partições, esse quadrado A mais B de lados A mais B, A mais B, A mais B, A mais B, então A mais B ao quadrado, é esse quadrado 1, vamos chamar aqui, que é A vezes A ao quadrado, já que aqui o lado é A. Veja que esse quadrado 2 de lado B é B ao quadrado, B vezes B. Veja que esse retângulo que está aqui, tá? Ele tem um lado A e um lado B, então a área dele, nesse retângulo 3, é AB. E o retângulo 4 também de lados A e B, observe. Então a área é o produto desses dois lados, das dimensões. E aí, geometricamente, você tem o soma dessas áreas, essas partições que compõem esse quadrado. Você tem A2, AB mais AB são duas áreas adicionadas mais B2. Então, essa representação tinha visão geométrica escrita de forma retórica. É interessante, por exemplo, nos elementos de Euclides, surge aí a resolução da equação do segundo grau, também de forma geométrica. Quer dizer, embora sendo escrita, a gente está reforçando isso que eu estou colocando, mas a resolução era a partir da geometria. Vamos olhar para a seguinte equação. Vamos imaginar que eu tivesse uma equação onde fosse x ao quadrado, tá? Mais 4x, e aqui eu coloco menos o 5 igual a 0. E aí, ele, para resolver essa equação, que aqui está escrito de uma forma simbólica, como hoje, mas lá não havia álgebra simbólica, isso era escrito retoricamente, era escrito com textos, com texto, palavras. Então você tem x ao quadrado mais 4x igual a 5. E como ele resolvia isso aqui de forma geométrica? Então vamos aqui fazer um quadrado, tá? Onde esse quadrado tem o lado x. Então, cada lado do quadrado é x. Então, aqui você tem x, aqui você tem x, aqui você tem x e aqui você tem x. Okay? Veja, então esse quadradão aqui, a área dele é quem? X ao quadrado. Então, a área desse quadrado de lado x está aqui, ó, x ao quadrado. Agora, eu vou pegar esse 4x, tá certo? Ou vou pegar esse 4, vocês vão entender, e vou dividir por 4. Então, esse 4 aqui, ó, esse 4x, vou botar aqui, ó, o 4x, eu vou dividir por 4, onde eu vou ter exatamente, no lugar do 4, eu tenho 1. Quer dizer, é 1 que multiplica x. Por que eu dividi por 4? Porque eu vou encaixar aqui, ó, tá mostrando o x aqui, eu vou encaixar aqui um retângulo onde o lado é 1 e o outro lado é o x. Exatamente esse x, só que agora nesse retângulo aqui. Da mesma forma, aqui eu vou representar, vou aumentar isso aqui, tá? Assim, ó. Então, eu tenho
eu tenho x, aqui eu tenho 1. E aqui, da mesma forma, eu acrescento, né, esse retângulo, 1, aqui 1 e aqui x. Aqui também são 4 retângulos, tá? E eu faço exatamente 4. Só repetindo aqui, tá? E aqui eu também tenho 1, aqui eu tenho x e aqui mais um retângulo de lado 1 e x. Então, veja que o que eu tenho escrito aqui é exatamente x ao quadrado mais 4x. Veja, x ao quadrado é a área desse quadrado. Esse retângulo é 1 vezes x, que é x. Aqui, 1 vezes x, que é x. Então, x mais x mais x mais x, né, dá 4x. Então, que área é essa que foi composta por esse quadradão e esses 4 retângulos de lados 1 e x? Vale 5. Tá? Então, isso tudo, isso aqui é uma área que vale 5. Agora, veja que esse quadrado aqui, ó, isso aqui é um quadrado de lado 1, um quadrado de lado 1, um quadrado de lado 1 e um quadrado de lado 1. Então, eu completei esse quadrado. Então, essa área desse quadrado aqui, ó, a área desse quadrado todo passa a ser aquela que eu já tinha, olha, que era exatamente 5, tá? Somado com essa área que era 1 vezes 1, uma unidade de área, aqui também, ó. Todos os lados são um desses quadradinhos. Então, uma unidade de área, uma unidade de área, uma unidade de área, uma unidade de área. Então, quando eu completo com esses 4, vai ser 4 vezes uma unidade de área. Então, veja, ó, essa figura, essa cruzeta, mais 5, a cruzeta mais 4, isso vai dar quanto? Vai dar exatamente 9. Então, essa área toda é 9. Mas nós queremos saber quem é o x. Então, veja, x, certo? Mais, olhando o lado, isso aqui vale 1, vale 1, então x mais 2. Então, esse quadrado aqui, melhor, ele tem x mais 2 de lado, x mais 2, aqui, x mais, isso aqui é 1, tá? Então, x mais 2. Então, x mais 2, só que isso é área. Então, x mais 2 elevado ao quadrado. E aí, ele tem 9 igual a x mais 2 ao quadrado. E quanto tem que ser o lado, né? Quanto tem que valer x para que somarmos com 2, elevarmos ao quadrado, vai valer 9. Esse x só pode ser 1, né? Esse x aqui, esse x só pode ser 1, para que eu tenha 1 mais 2, 3, 3 ao quadrado dá 9. É lógico que a gente se apoderou da álgebra simbólica para mostrar para vocês, mas você veja que a construção de base, né, é geométrica. Isso aqui, lá tudo era escrito com palavra, mas se torna mais difícil e mais cansativo para a gente. Então veja que o x é 1. E observe aqui, e coloco para vocês também outra questão, que lá na Grécia não havia também os negativos, então não existia aqui valores de número negativo. Negativo são números que surgem depois de Cristo. Então, por isso, apenas a solução positiva. Agora, olha só, 1 ao quadrado é 1, 1 mais 4 vezes 1, né, dá 1, mais 4 dá 5, 5 menos 5 dá 0. Então, veja que o x vale 1. Apenas mostrando isso, né, para que vocês tenham ideia de como era essa álgebra, por exemplo, resolução de uma equação de segundo grau na Grécia. Né? Foi colocado exatamente no livro dos elementos, né, de Euclides,
e cuja resolução, de forma retórica, ela traduz, né, na forma de escrever, ela exatamente, ela traduz não, ela escreve, né, com palavras todo esse caminhar que nós fizemos aqui para encontrar, né, a solução de uma equação de segundo grau. Ok? Então, gente, seguindo esse caminhar, né, que nós já mostramos, passando pelo Egito, né, pela Babilônia, pela Grécia, né, tudo nesse período, né, até aí em torno de 1200, né, a álgebra era retórica. Em 1200, em torno de 1200, com o grande matemático Fibonacci, a partir daí, né, em torno de 1200 depois de Cristo, há a introdução da álgebra chamada sincopada. Já começam a surgir os símbolos, né, e palavras que eram escritos aí na linguagem matemática. Então era a chamada álgebra sincopada. Eu vou apenas colocar, né, a questão, por exemplo, da raiz, né, da raiz que a gente chama raiz quadrada, raiz cúbica, é muito interessante. Fibonacci escreve um livro chamado Liber Abaci, né, que era o livro do ábaco, onde ele aí também traz como alquarismo, né, que viveu em 800 depois de Cristo, também trouxe para o mundo, assim, no seu livro chamado, em livros, não o livro da álgebra de alquarismo, que era o chamado Algebra, foi um livro de álgebra, eu aqui me equivoquei. Ele traz também um estudo, não nesse livro, o Algebra, ele traz um estudo sobre o sistema de numeração indo-arábico, né? Ou melhor, sobre o sistema indo, né? O sistema é chamado indo-arábico porque os hindus, nosso sistema de numeração, eles descobriram o sistema, né? O sistema é deles, mas os árabes, né, aí iniciando em torno de 800 depois de Cristo, né, estudam o sistema hindu, né, e apresentam para o mundo, né, como usar esse sistema, né, hindu. Por isso o nome sistema Indo foi construído, ou foi desenvolvido na Índia, foi descoberto na Índia, e arábico porque os árabes foi aquela civilização que fez com que o mundo, né, conhecesse esse novo sistema e usasse, né, o mundo daquela época, usasse até hoje. Hoje, o sistema indo-arábico é usado, né, em todos os países. Você pega um livro em alemão, você não vai entender nada do que está escrito, se você não tem a linguagem alemã, não tem esse domínio. Mas os algarismos estão lá e quando tem um número, você é capaz de fazer a leitura do número. Então, é muito interessante. E o que acontece? O Fibonacci, nesse livro, voltando a ele, Liber Abaci, ele também faz aí um estudo do sistema de numeração, né? O ábaco é um instrumento interessante, até para você ensinar para as crianças o uso do sistema de numeração decimal, né? Essa questão de unidade, dezena, centena, adição de números, subtração. O ábaco tem um poder, de fazer com que se entenda muito bem quando você faz uma soma e você tem lá, por exemplo, ao somar dois algarismos deu 13, né? Aí fica o 3, vai 1, essa questão, né, de você ter esse tipo de ação na adição e na subtração, né, aquele famoso termo pede emprestado, tudo isso é muito interessante quando você trabalha com ábaco.
E no livro Liber Abax, né, voltando a falar sobre raiz, ele escreve em latim o seguinte, radix quadratum 16 ae qualis 4 ae qualis. Isso aqui, deixa eu escrever novamente. Ae qualis, está aqui, ó, ae qualis 4. Isso significa o seguinte, radix, né, não é raiz na sua tradução original. Radix é lado de um quadrado, lado de quadrado 16 igual, ou é igual, 4. Então veja, o lado de um quadrado 16 igual a 4. Então o símbolo, né, radix, né, no início ele escrevia assim, o radix, logo depois, veja, desse texto que foi escrito por ele, é interessante também dizer, são muitas informações, né? É interessante dizer que a imprensa ela foi descoberta em torno de 1480, parece, Gutenberg. E antes de 1400, 1480, quase chegando em 1500, a escrita era feita com a pena, vamos dizer assim, né? Havia uma forma de escrever que não era por textos, né, feito como você tem hoje, né, por prensas, onde você tem as escritas, né, de livros, de jornais, enfim, coisas desse tipo. Então era escrito à mão. Se você pegar, né, livros que foram escritos antes de 1500, todos eram escritos, manuscritos, né, o termo que eu estava agora, eram manuscritos. E o que ocorre? Na medida que você vai escrevendo, você vai mudando a forma daquilo que você está escrevendo, né? Você hoje diz assim, um médico, ele escreve de uma forma que você não consegue ler. Porque quando ele estuda, escreve muito, é um curso rápido, quer dizer, rápido no sentido, ele precisa estar escrevendo rápido, muitas vezes as informações que estão vindo do professor, e acaba ele escrevendo, o M, por exemplo, ele dá um risco, enfim, os símbolos, né, as letras passam a ser modificadas por ele por condição da própria necessidade de escrever rápido. Estou apenas, né, tentando formalizar por que há houve mudanças. É evidente, quando chegou aí em 1500, com a imprensa, todos os símbolos matemáticos, por exemplo, que estavam ali em 1500, passaram a serem fixos, quer dizer, sem mudanças. Por quê? Porque aí o símbolo passou a ser prensado e na hora de se colocar sempre era aquele símbolo que vinha escrito, né, em livros, em artigos, coisas desse tipo, não mais manuscrito. Então, isso foi mudando, né, pelo desgaste do texto. Então, radix 16, e aí, só para colocar aqui no caso do radix, é evidente que o sinal de igual ele só surge em 1500, mas veja que aqui, ó, radix 16 igual a 4, isso era uma forma de escrever sincopada, porque havia palavras e havia símbolos, o símbolo do número, etc. E aí, num determinado momento, passou a ser exatamente o R com A, em vez de radix. Então, por que eu vou escrever radix? Eu entendo que isso aqui era o lado, 16 igual a 4. Depois disso, passou a ser apenas isso, esse R, esse aqui é um R, né, 16, 4. E aí, quando chega lá, já em torno
de 1500 já está se escrevendo assim, e aí você tem exatamente essa cara aqui, que a partir de 1500 ficou padronizado, né? O lado de um quadrado, o lado, né, de um quadrado, o lado do quadrado 16, né, tem uma área de lado quadrado 16, né, o lado, radix é do lado de um quadrado, lado do quadrado de área 16 é igual a 4. Seria isso que eu não sei se foi assim que eu coloquei aqui, o lado, a área, né, do lado de quadrado 16, né, então você tem quadrado 16, a gente está falando de área, é igual a 4. Então, radix, né, é o lado de um quadrado 16 que tem área, o lado, né, a área de um lado, né, a área 16, o lado é igual a 4. Não sei se ficou aqui nesse bate-papo, né, são tantas informações, né, que eu quero dizer exatamente isso aqui. Ó. Você tem um quadrado, né, está aqui o quadrado, de área 16, esse lado aqui, ó, é 4. Né? O lado, né, cuja área do quadrado é 16 é igual a 4. Então essa forma de escrever vai me dizer exatamente isso aqui. Ó. Se você tem um quadrado, né, cuja área é 16, o lado desse quadrado, cuja área é 16, é 4. E aí você veja aqui essa questão sendo, passando aí pelas civilizações, né, pelos grandes matemáticos, as mudanças. É interessante que havia uma outra questão, que eu acho que vale dizer. Você veja o próprio sistema de numeração indo-árabe que a gente conhece hoje. Veja que hoje a gente conhece o símbolo 0, 1, que são chamados algarismos, né? Mas, na realidade, esses algarismos com essa forma só aparecem dessa forma depois de 1500. Mas como era esse símbolo antes de 1500, por exemplo, no ano 1000? Então, é muito complicado. Por exemplo, o 2, ele tinha uma cara totalmente diferente dessa, que seria mais ou menos assim. O 3, ele já tem uma representação desenhada, o 4 seria... Então, veja que aqui eu estou trazendo informações, né? De certa forma é difícil também para mim, são muitos detalhes, mas que vocês tenham ideia, né, que os símbolos, por exemplo, se eu falar aqui em torno de 1000 anos depois de Cristo, eles não tinham essa cara, então só surge com essa cara em 1500. Então é lógico que se as pessoas estão escrevendo de forma manuscrita esses símbolos, eles vão, com o passar do tempo, mudando, tornando a escrita melhor, ou de mais facilidade, né, na hora de você escrever, sem menos desenhos, e aí, quando chegou por aqui, você já estava escrevendo, assim, algumas civilizações estavam escrevendo, e quando publicaram, né, essas civilizações, né, os grandes matemáticos, né, ali naquelas civilizações, quando eles publicaram os seus artigos, seus livros, etc., eles já estavam publicando assim. É evidente que aí já através de símbolos pela imprensa. Então, para vocês terem ideia, né, que nada surgiu, né, caiu do céu daquela forma. Isso foi havendo mudanças, né, até chegar um determinado momento que aquilo ali passou a ser aceito de forma universal. E é interessante, eu vou dar um exemplo
Que aí existem algumas linhas, né, que entendem que foi dessa forma, outras linhas já né, entendem que houve uma outra forma da criação do símbolo, por exemplo, do símbolo mais e do símbolo menos. Mas eu vou seguir a seguinte questão. O símbolo que a gente usa hoje na adição, né, ele quando você diz assim, 2 mais 5, né, no português é como se você fizesse a conexão, 2 e 5. Então, quando você faz 2 e 5, você agrupa. 2 mais 5, você agrupa. Então, em latim, né, esse símbolo, né, de mais, de agrupamento, é et. Então, com o passar do tempo, não se escreveu, começou a se pensar só no T, e é evidente que desse T passou a ser mais. Então, há uma linha de pesquisadores que entende que o sinal mais veio da conexão et, do latim, que esse conectivo é agrupamento. Por exemplo, o menos, né, que é esse símbolo, ele vem, por exemplo, da palavra minus, que também é do latim, que de um determinado momento passou a ser escrito como M, e aí, com o manuscrito, esse M, né, pode ser que a forma, né, e você veja que acabou, né, a letra M, consoante M, passa a ser colocada como um risco. Vou dizer, são linhas de pesquisas históricas que essas linhas trazem para a gente essa representação, né? Então, a história da simbologia, né, não foi assim, raros os símbolos que foram criados, né, por um matemático e a partir dali foi usado. Não, eles vêm através de mudanças nas civilizações, e chegou a um ponto, principalmente aí em 1480, 1500, que com a imprensa eles passaram a ser vistos com mais frequência da mesma forma, enfim, e corre pela Europa, pelo mundo, e acabou, né, ficou assim, aceito aquele símbolo, né, como a gente falou, universalmente. Por exemplo, o símbolo de igual, né, no sentido inicial, ele era sempre, porque dois segmentos, né, iguais, né, quando eles eram paralelos. Agora, veja que quando ele coloca aqui, o sinal de maior, tá? Então havia uma representação inicial, né, como se fazia assim, ó, veja, no caso aqui é menor. O 2 é menor que 3. No sentido que você está vendo, né, aqui, numa representação espacial, né, do mesmo afastamento, veja que você vê que isso aqui, essa dimensão é menor do que essa. É evidente que a partir daí, né, surge, né, prolongando, esse símbolo, que quando você lê aqui é o símbolo de menor, né? O 2 é menor que 3. E se você tiver exatamente o contrário, né, por exemplo, né, você tem aqui o 2, e aí, né, você teria assim, essa quantidade aqui, seguindo exatamente o que eu falei ali, essa representação espacial aqui igual, 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 essa distância. Então veja que isso aqui, esse espaço é maior do que essa quantidade, olhando assim, é maior. E aí, no prolongamento, mais na frente, você tem o símbolo fazendo essa leitura maior. Então, todo esse trabalho, né, todo esse desenvolvimento, né, de um determinado momento ele é dessa forma, com o passar do tempo ele muda, assim como esse, assim como esse. Então, nós, né, nesse bate-papo, que eu acho que até de repente não foi um pequeno bate-papo, foi um grande bate-papo, eu espero que vocês tenham aí gostado, né, dessa conversa, né, e esperamos vocês numa próxima conversa interessante.
Um abraço e até mais.